Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exemplo sobre EDOs exatas e seus fatores integrantes, tá? Então a gente tem essa equação aqui na forma diferencial, xy dx mais 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 20 dy igual a zero. Então vamos começar vendo se essa equação é exata, certo? Vamos chamar essa função que está aqui de p de x e y, certo? E essa outra função que está aqui de q de x e y. Para que uma equação em forma diferencial seja exata, aí a gente precisa que as derivadas parciais cruzadas sejam iguais, ou seja, a derivada de p com relação a y, já que p aqui ó, é a função que envolve o dx, essa derivada aqui em relação a y tem que ser igual à derivada parcial do q com relação a x, tá certo? Já que o q é a função que envolve o dy. Aí vamos verificar quem que é a derivada de p com relação a y. Derivada de p com relação a y é igual a x, certo? Por outro lado, a derivada parcial de q com relação a x, aí vai ser o quê? A derivada desse termo aqui com relação a x vai dar 4x, e a derivada desses outros dois termos que aparecem aqui são iguais a zero, tá certo? Então, as derivadas parciais são diferentes, portanto, a gente sabe aqui que a EDO não é exata. Mas pode ser que essa equação vire uma EDO exata se a gente multiplicar os dois lados dela por um fator integrante. A gente vai determinar se existe algum fator integrante que depende apenas de x ou apenas de y. Então, o que é que tem que acontecer para que exista um fator integrante que dependa apenas da variável x? Aí a condição que a gente precisa verificar é se a derivada parcial de p com relação a y menos a derivada parcial de q com relação a x sobre q, certo? Se isso aí é algo que depende apenas de x. Mas se a gente olhar, py menos qx vai dar menos 3x sobre o q, que é 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 20. Isso aí não é uma função que depende apenas de x. Então, não dá para a gente achar um fator integrante que dependa apenas de x, tá? Vamos ver agora se dá para a gente achar um fator integrante que dependa apenas de y. Então, vamos procurar por μ igual a μ de y agora. Dessa vez agora, o que a gente tem que verificar é se a derivada parcial de q com relação a x menos a de p com relação a y dividido por p, se isso aí é uma função que depende apenas de y, certo? Nesse caso vai ficar o quê? Qx menos py vai dar 3x, e a gente vai dividir por p, que é x vezes y. Simplificando o x, vamos simplificar aqui e aqui, ó. Então a gente vê que esse termo aí é 3 sobre y, ou seja, é uma função que depende apenas de y. Então, beleza. Dá para a gente achar algum fator integrante que dependa apenas da variável y. E que fator integrante que vai ser esse? O nosso μ de y vai ser e elevado à integral desse termo que ficou aqui, ó, de 3 sobre y dy. A integral de 3 sobre y é igual a 3 vezes o ln de y. O 3 que está aqui vai passar aqui para o expoente, vai ficar e elevado a ln de y ao cubo. E aí a gente pode simplificar a exponencial daqui com o ln, porque tanto a base da minha potência quanto a base do meu logaritmo são iguais, né? Então a única coisa que resta vai ser y ao cubo. Esse aqui é que é o nosso fator integrante. Quando a gente multiplicar dos dois lados aqui dessa equação por y ao cubo, a gente deve chegar a uma EDO que é exata. Qual que é a nova equação agora? Agora a gente vai ter xy vezes y ao cubo, vai dar x vezes y à quarta, dx, mais 2x ao quadrado vezes y ao cubo, mais 3 vezes y à quinta, menos 20 vezes y ao cubo, dy, igual a zero. A gente tem que ver agora se essa equação é exata. Vamos verificar. Então, esse aqui é o novo p de x e y, certo? Esse aqui é o novo q de x e y. Quem que é a derivada parcial de p com relação a y? Agora a gente vai ter 4xy ao cubo, certo?
enquanto aqui a derivada de Q com relação a x, ó, repara que esse termo aqui e esse termo de cá, os dois vão ter derivada igual a zero. Já aqui vai ficar o quê? Ó? Derivada de 2x ao quadrado em relação a x vai dar 4x, e ainda tem esse outro y ao cubo aqui. Então isso aqui também é a derivada de Q com relação a x. Então, maravilha, agora a equação é exata, certo? Vamos resolver essa equação aí, vamos dizer qual que é a sua solução. A solução para essa equação é a mesma solução para essa equação de cá, certo? O que é que a gente tem que fazer então? A gente tem que procurar por uma função potencial, a gente tem que achar alguma função f, que quando a gente derivar em relação a x, a gente tenha a função p de x e y, ou seja, x vezes y à quarta, e que quando a gente derivar em relação a y, aí a gente tem a função q de x e y, ou seja, 2x ao quadrado y ao cubo, mais 3y à quinta, menos 20y ao cubo. Então vamos iniciar aí com a expressão mais fácil, que é integrar essa equação aqui. A gente vai ficar com f de x e y igual a integra essa equação aqui com relação a x. Então vai ficar a integral de x, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Então x ao quadrado y à quarta sobre 2, beleza? Mais uma constante de integração. Como eu estou integrando com relação a x, y também se comporta como uma constante. Então eu posso aqui ter ainda uma função que dependa apenas de y, certo? Agora eu vou derivar isso aqui com relação a y e ver o que é que vai acontecer. Derivando em relação a y, aqui eu vou ficar com 4y ao cubo, o 4 vai simplificar com 2, então vai dar 2x ao quadrado y ao cubo, mais a derivada de g com relação a y, certo? Isso aí vai ser igual a f de y. Então a gente vai ter que determinar quem que é g' de y, tá? Vai ficar aqui, ó, 2x ao quadrado y ao cubo, mais 3y à quinta, menos 20y ao cubo. Vamos simplificar agora. Vai cancelar esse termo aqui com esse termo de cá. E aí, quem é que vai ser g? A g de y vai ser, eu tenho que integrar o lado de cá com relação a y. Então vai ficar, ó, 3y à sexta sobre 6, mesma coisa que y à sexta sobre 2, beleza? Menos 20y à quarta sobre 4, que é a mesma coisa que menos 5y à quarta. Como eu estou procurando por uma função que satisfaça essas propriedades aqui, eu não preciso colocar a constante de integração, certo? Ou seja, eu posso escolher aqui a constante como sendo igual a zero, se eu quiser, tá? Então, quem que é a minha função f de x e y? F de x e y vai ser x ao quadrado y à quarta sobre 2, mais y à sexta sobre 2, menos 5y à quarta, beleza? E aí, por conta disso, a gente sabe que a solução geral para essa equação aqui, e portanto para a equação original, a solução geral vai ser da forma f de x e y igual a uma constante, certo? Essa aqui é a solução geral da equação. Beleza, pessoal? Então, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.